Depois de mais de 350 capítulos, a amizade e ódio entre os dois melhores amigos chega no limite. Como a gente viu recentemente na Webtoon, Elijah tem memória de Arthur da vida passada. Mas o que não mostra por lá ainda, né, é o passado entre Nico e Gray. Toda a história entre esses dois permeia toda a história, todos os acontecimentos envolvem Nico, Gray e Cecília, e agora Elijah, Arthur e Tess. E finalmente Arthur foi pra frente e colocou em plano, colocou em execução a sua vingança contra Nico, mas na verdade a verdadeira vingança é contra Cadel. Bora falar desse capítulo da novel que foi inacreditavelmente foda agora mesmo, mas antes, deixa seu likezera, fortalece nós e fala pra mim, já deu seu like? Não sei. E pra quem pensava, pra quem disse que Cadel não tava lá, olha lá o Cadel escondido na sombra, eu já tava prevendo que ele tava lá. Na verdade não, mas enfim, a gente foi surpreendido porque a vingança que a gente tanto esperava que Arthur foi ali fazer não era contra Nico de fato, era contra Cadel. O que ele queria com Nico é colocar um ponto final na história deles, né? Porque apesar de tudo, Arthur agora evoluiu, ele compreende a motivação de Nico fazer tudo o que ele fez. Ele compreende tudo o que levou a isso a acontecer, mas ele não perdoa, já que os pecados do Nico não foi só contra o Arthur, não foi um ódio só contra ele. Tudo que ele teve de motivação, ele fez coisas ruins contra todo mundo. Como uma foice, ele matou, ele fez o terror, ele fez pecados que ele não pode perdoar. Então ele diz que não tem como ter perdão entre eles, então ele dá a sentença final, sem misericórdia, simplesmente com pesar, né? Porque no final das contas, o final triste não é por culpa somente dele. Então a sentença é ficar sem o poder que ele tanto buscou para fazer alguma coisa. Nico não morreu com certeza, mas os seus poderes já era. E assim como na vida passada, agora Nico não tem poder algum e agora nessa vida ele nem é muito inteligente, ele só pode agora sofrer e ver as consequências do que ele fez e depois descobrir a verdade e entender que ele é um merda, meu irmão. Parabéns, Nico. Tu foi acabado. Olha que capítulo interessante. Ele começa com Arthur, com o ponto de vista dele sobre o Nico, e depois que ele conclui tudo que ele tinha para pensar sobre Nico, ele finaliza o Nico com uma facilidade que surpreende todas as outras foices. E depois, na luta, na parte seguinte do plano de Arthur, a luta em si mesmo do próprio Nico é sobre o ponto de vista da Ceres, uma personagem que a gente gosta e ela sabe mais que todas as outras. Ela é a única personagem que sabe sobre o Arthur de fato, sobre os poderes baseados no éter, mesmo que ela não sabe completamente o que o éter pode fazer. Então a visão dela é muito interessante, é muito melhor do que o do Arthur, porque ela fala sobre a luta, fala sobre a reação das foices, sobre a luta, a reação do filho da puta do soberano. Caralho! Muitos e muitos detalhes que são fascinantes pra mim. A forma como a série vê a luta e ela tenta entender a forma que acontece os poderes de Arthur, como funcionam os poderes, ela vê a reação das outras foices, ela vê a reação do Dragote, muito bom, a reação do Cadel, a reação da Viessa sobre a aparência, a reação da Melzir, como ela tem um tratamento diferente pro Nico. É muito bom simplesmente a citação dela sobre o passado. Ela fala sobre como é o comportamento do soberano, que eles são indiferentes a todos, né? Ele é como se tudo para eles fossem entretenimento, e ela fala sobre o passado quando ela lembra que havia muita guerra entre os próprios domínios. Então ela vem de um tempo que não era bom, depois dos soberanos chegarem ainda não é bom de certa forma, porque ainda assim guerra, morte e destruição é o futuro que aguarda eles como simplesmente joguetes na mão dos caras que são deuses. Então é muito foda ver a perspectiva de todo mundo. A perspectiva pela visão de alguém que a gente gosta pra caramba e alguém que sabe da verdade. Então quando o Cadel olha pra ela, o pessoal pergunta quem é aquele cara. Dragote incrivelmente não reconhece que ele é o professor que olhou pra ele. Aí todo mundo pergunta que ele é um professor de faculdade. Aí Dragote olha para o pessoal, fala um homem morto e olha nos olhos de Ceres. Para todo mundo pensou, né? Homem morto é porque ele vai morrer agora pelas mãos de Nico. É o que todo mundo pensava, né? Uma foice. Para Ceres, ela sabe, né? É alguém que deveria estar morto. Então ela percebe que a Grona contou somente para Cadel sobre Arthur estar vivo e sobre Arthur estar no continente. As informações nem são passadas para todas as foices e nem para as porra dos soberanos. O alto soberano Agrona é um maluco. Ele não passa as informações todas, ele não liga para Arthur, ele não passou a informação para ninguém, mas passou para o Cadel. Então as atitudes que ele toma não tem uma lógica de ser efetivo. O que o Agrona faz é para ser entretenimento e claro para dar certo às vezes, mas para ser divertido. Então quando ele ressuscita Nico e para fazer seus objetivos é para conseguir
enfim, ter o corpo da Té e Cecília. Mas talvez também foi para simplesmente ver essa loucura, para ver o conflito entre os amigos de novo e tocar o terror. Então, os Alto-Soberano, o Soberano, os Asuras são demônios pra gente, são as pessoas terríveis. Então, quando o Ceres não gosta dos caras, a gente vê a motivação dela. Outra coisa interessante, como Cadel estava ali escondido, mas somente Kyros, na verdade todo mundo deve saber, né, as foices, a gente não sabia. Quando ele vai falar com Kyros sobre Nico, chegar ali e fazer algo por conta própria, porque a Agrona deixou ele sem coleiras, né, aí Kyros pergunta pra Cadel se ele tá duvidando, questionando as ações do Alto Soberano. O Cadel prontamente fala que não. Então, as ações do Alto Soberano não era conhecida pelo Kyros, mas aí a forma que Kyros fala com Cadel é como se, foda-se, você tá questionando o cara? Tanto faz o que ele tá fazendo, né? Então, quando o Cadel, pelo bem-estar dele, porque ele percebe que Arthur tá pica demais, ele recusa o duelo, justificando que não pode aceitar qualquer tipo de duelo, o Kyros fala: foda-se, mano, eu achei interessante esse cara, vai lá lutar. O Cadel vai puto pra lá, e o Cadel percebe, pela forma como os poderes do Nico falhou contra ele, ele sabe que o Nico não era tão fraco assim, ele percebe que o Arthur tá diferenciado. Quando eles vão lutar, o Arthur já tá controlando o Éter de uma forma que, sim, ele teve o controle sobre aquela runa que concedeu a ele o controle muito melhor sobre o Éter, pra conseguir fazer o que ele tá fazendo agora. A gente vai ter, assim, o ponto de vista dele explicando como que ele teve esses poderes. Mas o mais importante é ver como o Cadel vai lutar contra ele, usa tudo, chega já colocando pressão, explodindo a arena, e quando ele faz a primeira troca de ataque, o Cadel tá com a mão no pescoço, sangrando, puto, com expressão de raiva, e o Arthur, enfim, pelo menos foi ferido. Ele teve ferimentos por causa do fogo do cara, mas se cura rapidamente. Isso impressiona o Kyros, impressiona todo mundo, mas pelo menos mostra que o Arthur não tá tão mais forte assim que uma foice. É a foice mais forte, mas ainda assim ele tomou o golpe. Não foi o Nico que não conseguiu fazer nada. Então o Cadel vai botar uma certa pressão, mas pelo olhar do Cadel, a gente sabe que o Arthur tá ali pra fazer acontecer. Então, como o Cadel propôs um duelo até a morte, o Arthur vai poder lutar, mostrar todos os seus poderes ali, derrotar o Cadel e de fato se vingar, matando ele terrivelmente sem ter represária. Ninguém vai querer se vingar, as foices não vão querer fazer nada, porque foi um duelo que foi aceito ali. Inclusive o Soberano Kyros autorizou e achou divertido. Quando o duelo acabar, ele vê a derrota do Cadel, ele vai achar interessante, vai falar: que cara interessante, quero falar com ele depois, eu não faço nada contra ele. Eu já vejo, por ignorância, o Kyros não propondo nenhum tipo de represária quando o Arthur obliterar Cadel. E eu quero ver muito o ponto de vista do Cadel, sofrendo e pensando tudo que ele fez e sobre o Arthur, sobre os poderes dele. Então na próxima luta, aliás, no próximo capítulo, na luta deles, eu quero ver o ponto de vista do Cadel lutando contra o Arthur. Do Arthur também, das séries, eu quero ver várias reações pra saber, pra degustar esse momento que é a vingança do Arthur contra o Cadel. Cadel, que é o personagem que fez a morte de Sylvia, o cara que causou junto do Nico a morte, ou teoricamente, né, o fim da Sylvie. Então são as duas pessoas mais importantes pra ele, e por causa desses dois, que foram os caras mais importantes na guerra, feriu todo mundo. O pai morreu naquele ataque, então a família dele foi toda destruída pela guerra, mas os principais agentes de estudo, depois de Agrona, é a porra do Cadel. Então o ódio de Arthur é contra ele. E o Arthur não tá irracionalmente no ódio, mas ele ainda assim tá querendo se vingar contra esse cara, mas foi tudo muito bem planejado. Como disse a Ceres, ela planejava uma certa coisa e no fim Arthur fez coisa muito melhor, muito mais bem planejada, que ela nem pôde perceber porque ela não tinha dimensão dos poderes dele. Agora ela tem a dimensão, que é, não sei o que tá acontecendo, mas esse cara é muito pica. Agora pensem comigo, é claro que dali o Arthur já não tá mais forte do que os soberanos, né? Então ele não vai sair dali fazendo uma vingança, fazendo acontecer tudo. Ele fez tudo o que ele fez pra conseguir a vingança e ainda sair impune e conseguir cravar uma posição dentro de Alácria. E pela postura do Alto Soberano, dos soberanos ali, a gente vê que o Agrona é um cara que tá cagando pro Arthur, cagando pras coisas que estão acontecendo. Ele vê as coisas que acontecem e subestima tudo, não dá importância. Então, com esse tipo de postura, a gente percebe que o Arthur, se ele quiser cravar uma posição ali dentro, vão permitir. Porque ninguém sabe que ele é o Arthur. A Grana não vai contar isso pra ninguém. Então, o Arthur vai chegar, vai querer uma posição, o pessoal vai aceitar porque ele é forte demais. Então, pela postura da galera ali, vai progredir muito a questão dele se subir dentro de Alácria. Ele era o professor, que vai ser com certeza agora, algum reconhecimento ele vai ter pelo que ele vai fazer, não vai ter consequências.
a Ceres, ela vai se aproximar das outras foices, porque... Das outras foices não, mas de Melzi e de Viessa, só pra demonstrar interesse, pra falar que esse não é o foco agora, depois ela vai querer ter foco nisso, porque ela disse que nunca menosprezou o Nico, mas o pessoal menosprezava, e como a Melzira acolheu ele, depois vai ter sim uma conversa entre eles, vai ter uma reunião entre Ceres, Nico, outras foices, vão ter diálogos interessantes. Eu quero ver a posição das outras foices sobre o que está acontecendo. Possivelmente ela pode ter aliados, já que essas foices não conversam entre si. Talvez, agora que elas têm um motivo para conversar, elas conversem e ver que elas podem se entender e que no fim elas podem ali bolar alguma coisa. E o Nico, no final das contas, vai servir como alguém que vai assistir as coisas e em algum momento vai ter o ponto de vista dele refletindo e pensando sobre tudo isso. Eu odeio o Nico pelo que ele fez, sobre o que ele fez com o povo lá de Dicatium, sobre o que ele fez com a Tess, mas ainda assim, agora eu quero ver o que aconteceu com ele, o ponto de vista dele. Mais do que só ver a luta e o desfecho do Cadel, eu quero ver o desfecho das consequências políticas do que vão acontecer. Como é que o Arthur vai sair dessa, né? Como ele vai sair dessa como um herói, como um vilão, como alguém importante. E a família da Kaeira que apoia o Arthur, que já era importante, agora vai ser, porra, o cara mais importante desse continente, que não é uma foice ou um retentor. Não é ainda. Então, sei lá, as possibilidades políticas de acontecimentos são gigantescas. E como agora Arthur acabou com o Nico, a Cecília se importa com o Nico, com as memórias dela manipuladas, ela gosta do Nico, viu que ele estava ausente, e a memória que ela tem de Arthur é que Arthur é mau. E agora que ela vai ficar sabendo é que Arthur, Grey, ou pelo menos Grey, foi lá e acabou com o Nico. Então ela vai ter mais ódio pra querer apoiar a Grona e ficar contra Arthur Nico. Arthur Grey, tô maluco. Então as posições dos personagens vão sendo colocadas e agora faz muito mais sentido a posição de cada um. Agora fica claro agora a postura de Soberano, do Alto Soberano, que é a Grona, Kylos e os outros. A postura de ignorar tudo dos Asuras, porque eles são arrogantes e também deve ver o mundo pela mesma perspectiva do Agrona, que é nada disso me representa perigo, mas eles foram lá destruir o continente dos Elfos, então algum perigo eles veem, mas né, o ego deles não permite que eles demonstrem isso. É interessante a posição das foices, né? O Dragote, que é arrogante, quando Arthur responde ele, e a Ceres fala, em qualquer situação, outra situação, o que ele fez ali agora era punição de morte. Punição de morte. E o Dragote, não vou fazer nada aqui porque esse cara é perigoso. Quando o Cadel capotar, eu quero ver se as outras coisas ficarão com medo do maluco. Eu quero ver muito agora o lado deles com o Arthur se aproximando e as foices não poder fazer nada. Retentor agora... Retentor não é perigo pra ninguém. Se brincar, Kaeira é mais forte que Retentor aí, ó, facilmente. Por muito tempo, o que eu mais queria ver era o desenvolvimento dos Asuras e falar mais sobre Dicatium, sobre como estão os personagens de lá. E agora o que eu quero ver é Arthur em Aláquira. Ver ele se infiltrando, chegar um momento que ele vai chegar numa sala e sentar numa sala que vai estar lá Dragote e outras foices, e eles vão conversar, e o Arthur vai ser arrogante, ele vai ficar puto, mas não vai conseguir fazer nada. Eu quero ver Arthur se infiltrar, cutucar os caras e por dentro, Não, nada a ver, irmão. derrubar os malucos. E o Soberano, por ser arrogante, por ser a pessoa que todo mundo ele respeita, mas o cara é um vacilão nesse quesito, não fazer nada. Então, cara, a possibilidade pro Arthur fazer o terror ali dentro sem ter consequências e conseguir se infiltrar, e a série se aproximar de outras forças e conseguir, sei lá, novos aliados ali dentro mesmo, para depois a gente descobrir, pra gente formar um time melhor do Arthur que vai se rebelar, porque no futuro ainda assim vai ter conflito contra os Asuras, que com certeza o continente de Efetos, os Asuras, são o poder mais forte. O Soberano, né, o Alto Soberano, o Agrona, sim, ele deve ter poderes inacreditáveis, né, porque ele tem o controle das relíquias há anos, que ele explora as Relictumbres, que ele vai restaurando vai pegando as relíquias lá das Relictumbres para ter mais conhecimento sobre o Éter, e o vagabundo não sabe que o Arthur tem controle sobre o Éter, pelo que a gente entendeu, né? Porque nem o Kylos sabe, nem o Kylos conseguiu reconhecer, ou se ele não reconheceu, ele é muito burro, mas ele não conseguiu reconhecer que o Arthur estava fazendo a Éter. Se ele reconheceu que é Éter e supôs, né? Então, se isso é Éter, deve ser alguma engenhosidade que o Agrona descobriu, alguma magia nova para mostrar pra gente, mas de alguma forma, se eles não perceberam que aquilo é Éter, esses Asura é muito burro, esses basiliscos. Se eles percebeu, porra,
ele está vendo um cara ali usando éter. Não falaram sobre a aparência dele ter olhos dourados e tudo mais, mas é uma aparência que é muito parecida com os Asuras, então ainda assim tem certos detalhes que são esquisitos, mas é muito da hora, ainda é muito bom, e tudo isso pode ser depois explicado para não parecer nada, nenhuma ponta solta. Mas as possibilidades disso são incríveis e finalmente eu fiquei feliz demais com o capítulo e com os próximos capítulos. Antes, se você lia o capítulo e pensava, ok, mais um acontecimento, beleza, segue, quero saber de coisas importantes. Agora sim, teve uma coisa satisfatória que eu fiquei feliz e me deu expectativas infinitas sobre os próximos capítulos e me fez esquecer um pouquinho sobre ponto de vista de Tess, Cecília. Deixa pra depois, me mostra mais sobre isso. De Katen, deixa pra depois também, esquece um pouquinho elas lá. Vou ler lá o spin-off e já vou ficar satisfeito. Então esse capítulo foi satisfatório demais, o que aconteceu com o Nico, e no final das contas o ódio foi quando o Arthur explica a posição dele de não ter tanto ódio, de entender, eu também como leitor, também refleti mais, entendi que o Nico é um vilão, mas o lado dele, ele fez o que fez com justificativa, não tem que ser perdoado, mas a gente entende ele, então quando ele aparecer, quero ver o ponto de vista dele. As foices ali, elas seguem o fluxo também, assim como os cidadãos seguem o fluxo do que tem que acontecer, né? Elas obedecem às ordens e vai vivendo o que eles têm que viver, né? Porque eles vivem com medo dos Asuras, o Alto Soberano é quem protege eles, mas ainda assim os caras são sinistros. Então as foices também seguem ordens. O Cadel não quer fazer uma coisa, o Kyrus fala, faz, foda-se o que você quer, vai lá e faça. Então o Kyrus está assistindo lá o entediado a apresentação, né, o Victoriade, aí a Melzir tá lá vendo ele, ô Melzir, filha da puta, sai da frente que tá me atrapalhando. Só sai. Os caras são um poder ali, se eles encrespar com o maluco, eles podem eliminar a foice e beleza, não aconteceu nada, porque eles são um poder acima do que a gente achava que era o mais forte, que é foice. Agora, soberanos são mais fortes, porque eles são propriamente Asuras, então agora o nível de poder subiu demais e as foices deu uma descida, porque o Arthur agora tá no mínimo equiparado acima deles. Então, esse capítulo expandiu demais tudo o que pode acontecer e foi excelente a luta, né? O começo da luta de Dragote. Cadel com Arthur. Comenta pra nós, você acha que o Cadel vai conseguir representar perigo pro Arthur? Assim, vai ter uma luta que vai ser mais ou menos acirrada? O Arthur se feriu, mas foi uma coisa tipo assim, queria só mostrar que eu me curo com éter pra vocês ficarem impressionados, mas você não consegue nem me ferir, porque o Cadel tá com medo. E o Arthur tá de boa. Quando a série descreve que Arthur, naquela situação, age como se ele tivesse no comando ali, como ele está calmo e tranquilo, né? Ela começa a entender que o cara, o poder que ele tem, né, com a confiança que ele tem, ela não saberia que aquilo era possível, né? O cara tá fazendo tudo ali com a confiança de que vai dar tudo certo. E o Arthur não é burro, ele não tá fazendo nada sem saber que vai dar merda. Então, quero ver muito como o autor vai costurar todos os acontecimentos demais. O vídeo fica por aqui com esse capítulo sensacional. Deixa a sua opinião sobre o capítulo e sobre o vídeo aí. Se tu concorda comigo sobre alguma coisa ou não, fortalece nós um like, que eu sei que já deu likezera. E amanhã tem vídeo, depois da manhã de novo, porque é assim. Muito obrigado. Falou!